Olá, muito bom dia. 1º de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã. No Todo Poder Emana do Povo, seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco, nos assistindo pelo YouTube, eu peço desde já para que compartilhe o link da nossa transmissão, nos ajude a fazer essa transmissão. Você que está no YouTube, interaja conosco, coloque no chat de onde você está nos assistindo. Você que está no Twitter do Aliados, estamos fazendo esse teste, já que o YouTube não tem entregue. Então, muita gente não sabe que nós estamos aqui no YouTube. Você também interaja, dê um RT, compartilha aí no X a nossa transmissão. Hoje eu tenho aqui o time completo e não é 1º de abril, não. Professor André Queiroz, muito bom dia. Bom dia, meu amigo Gustavo, meus amigos Satia e Canuto que vão entrar agora. Um bom dia especial para a querida e qualificada audiência e, apesar de ser o dia da mentira, daremos verdades hoje aqui, Gustavo. É isso aí, vou dar uma de Dilma aqui. Hoje não é o 1º de abril, mas é 1º de abril, então temos todos aqui. Deixa eu trazer logo o Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, eu vou votar no Lula, viu? É isso aí, o Canuto todo engraçadinho, todo engraçadinho. Bom dia aí, Gustavo. Bom Bom dia dia. nesse 1º de abril para o Gustavo, para o André, para o Satia que vai entrar e para você que nos acompanha aqui no Todo Poder Emana do Povo. Rafael Satia, bom dia, Satia. Bom dia, Gustavo Reis, bom dia, professor André Queiroz, bom dia, Alex Canuto, e bom dia, nossa querida e qualificada audiência, que é um jargão aí do professor André Queiroz, que eu estou usando por onde eu passo, e o pessoal está dizendo que é meu. Satia sempre dá bom dia para a querida e qualificada audiência. Eu tenho dito, olha, isso aqui eu falo mesmo, mas é uma invenção de um grande amigo meu, professor André Queiroz. Bom dia, meus amigos, bom dia, nossa bancada maravilhosa. Bom dia, é isso aí, pessoal. Hoje, apesar de ser 1º de abril, a gente só vai falar verdades aqui, como a gente faz todos os dias. Temos muitos assuntos para tratar com todos vocês. Epa, quase que é o meu mouse aqui. Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Muitos assuntos para tratar com todos vocês. E a gente vai começar o mês de abril falando de março ainda, né? Falando de março. Porque esse final de semana foi agitado nas redes sociais. Primeiro porque, talvez até para tirar o foco da data de 31 de março, a esquerda foi e tentou progredir mais um pouquinho nas suas pautas e, obviamente, depois se fazendo de vítima. A postagem que é motivo até da nossa thumb, que nós estamos aí, que nós colocamos a postagem do MTST. Mas nós tivemos o dia 31 de março, que apesar de proibições do governo, teve gente que se manifestou, inclusive gente do governo. A gente vai tratar disso, vai tratar de outros assuntos, mas vamos começar pelo começo, André. A postagem, muita gente polida vai dizer infeliz do MTST, mas a verdade é que ela foi criminosa, né? É isso aí. Eu acho que o termo do seu comentário, eu acho que deve pautar o comentário de todos. Uma coisa é ser sem graça, uma coisa é ter uma ideologia, outra coisa é concordar com uma coisa. Eu sou religião islâmica, judaísmo, cristianismo, kardecismo. Isso é uma história. Outra história é você ofender de maneira criminosa todo um pensamento religioso. Bandido bom é bandido morto, e botar a cruz de Jesus Cristo ali é até difícil entender, Gustavo, porque se você for lá atrás, nas origens do comunismo, do socialismo, você vê que, na verdade, eles querem substituir a religião pela ideologia. Na verdade, o comunismo nada mais é do que uma ideologia que quer substituir a religiosidade do indivíduo. Então, preciso menosprezar a religiosidade alheia. Para quê? Para aturar, suportar uma ideologia, entendeu? Uma desigualdade social, um superapoderamento do Estado, gerando você diminuir a questão religiosa. Criminoso, Gustavo. O comentário é criminoso, simples assim. Canuto, eu fiz a thumb mostrando que eles são sempre os mesmos e estão sempre juntos, apesar deles falarem que não, apesar deles sumirem nessas situações. Mas nós temos aí o atual presidente, o candidato à prefeitura de São Paulo e aquele que pensa a esquerda no Brasil, apesar de muita gente não acreditar nisso, Fernando Haddad. Estão ali com o bonezinho do MTST. É a realidade. Eles não gostam de Cristo, eles não gostam do Ocidente, eles têm ira contra isso tudo e, como o André bem falou, eles querem substituir os nossos valores pelos valores deles. Só que eles não têm valores. O único valor que serve para essa gente é o poder acima de tudo, né, Carlos? Essa charge aí que correu, né, a internet aí durante o feriado de Páscoa, não tem esse que eu penso mostrar aqui, não tem direitos autorais, mas acho que nem vale mostrar, que é Jesus Cristo crucificado,
os soldados romanos do lado, e com a frase lá, bandido bom é bandido morto. Eu já vi uma vou dizer, piada sobre a charge, que eles trocaram o bandido bom para o bandido morto pelo seguinte, ser anistia para golpista. Né? Ser anistia para golpista e que são soldados, a militância. Né? Aí só faltou comparar o Pôncio Pilatos com o Alexandre de Moraes, alguma coisa assim. Mas por que eles fizeram isso? Né? É o ódio que eles têm a Jesus Cristo. Eles estão incomodados com isso. Porque quem segue Jesus Cristo não segue os comunistas. É isso. Eles não admitem que você não siga eles. Eles não admitem que você não dê audiência para eles, não seja plateia deles, não fique batendo palma, jogando confete e achando bonito tudo que eles fazem. Tá? É isso que eles querem. Eles querem atenção. Eles querem ser o centro das atenções. Eles querem, vamos dizer assim, ser amado. Tem gente mal amada que quer ser amada. É isso que se resume muito dos sentimentos esquerdistas. É claro que tem corrupção no meio, tem outras coisas. Mas não é só dinheiro, não. É esse sentimento deles de querer ser o centro das atenções e pautar costumes, pautar comportamentos, gostos. Essa é a verdadeira guerra cultural. Eles têm consciência disso desde os anos 30, da ideia gramsciana de destruir o Ocidente por dentro. Vamos nos infiltrar lá, nas instituições, e destruir o Ocidente. E o Gramsci, já nos anos 20 ou 30, aliás, que ele falava, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o cristianismo. Tá? Até porque não existe a ideia, assim, vamos dizer assim, a criação intelectual do capitalismo. Ele foi surgir. Mercado existe, mas há 5 mil anos existe mercado. Existe mercado. Não existe. Tem o livro, Karl Marx, lá, o ideólogo do comunismo, então tem o ideólogo do capitalismo. Não tem, mas eles precisavam inventar um, quando eles nomearam como inimigos. Hoje eles absorveram o capitalismo. O capitalismo está dentro. Eles sabem que a economia socialista é impossível e que eles têm que fazer economia de mercado, eles querem controlar o mercado e não acabar com o mercado. A igreja, o cristianismo, eles não conseguem controlar o cristianismo. Eles tentaram, teologia da libertação, essas coisas, mas não conseguem controlar o cristianismo. Daí que vem a raiva deles. A raiva da esquerda é contra tudo que eles não conseguem controlar. Não conseguem controlar. Na própria Bíblia tem alguém que tenta controlar Jesus Cristo, né? Leva 40 dias no deserto, vai lá fazer as tentações, né? Não consegue. Não consegue fazer, obviamente. Eu acho que aquela ali é a representação bíblica da esquerda, sabe? O Satanás tentando controlar Jesus Cristo, oferecendo impérios e tudo aquilo lá durante os 40 dias no deserto. Aquilo parece que é a representação bíblica do socialismo. E aí, nessa tia, a gente viu uma forte reação de todos, o que não poderia ser diferente em relação a isso tudo, e um silêncio sepulcral da esquerda, de líderes de esquerda, tentando até desdizer. O único que veio tentar desdizer efetivamente isso foi o próprio MTST, que falou o seguinte: fomos mal interpretados. O movimento dos trabalhadores dos sem-tetos, né, diz que postagem sobre Jesus foi mal interpretada. A falta de interpretação de imagem da mensagem deste post é de se impressionar. Para ajudar, indicamos a leitura de Lucas, capítulo 23. Então, Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo. E aí eles vão botando até o 15, depois eles passam para o 18, 20, 22, 25, e assim eles vão fazendo. Vão usando a Bíblia para tentar justificar o crime que eles cometeram, né? Eu tenho seu vídeo aqui, Satia. Eu vou pedir para você comentar antes, mas depois eu vou botar seu vídeo, que seu vídeo eu acho que marca efetivamente a reação de todo mundo. Um vídeo que teve um engajamento enorme, muita gente compartilhou, muita gente se revoltou com o que efetivamente foi feito e mostra o que eles querem fazer. Mas eu queria que você comentasse a desculpa dessa gente, usando a Bíblia. Gustavo, é impressionante o que a gente vê do mau caratismo e do sacrilégio cometido pelo MTST. Isso é uma blasfêmia, primeiro. Eles chamam Jesus de bandido. Se eles colocam uma referência bíblica, está completamente errado, porque todas as referências bíblicas mostram que Jesus ele era um inocente. E é por isso que se dá o sacrifício. Por que é um sacrifício, não é uma morte comum? Porque o sacrifício se dá de uma inocente, senão não seria um sacrifício. Seria uma morte porque merecia, por merecimento, como era o caso dos ladrões da cruz que estavam ali, né? O Dimas e o outro ladrão da cruz. E como foi, por exemplo, o livramento de Barrabás, que era uma pessoa que tinha que morrer
em razão da lei ali, obviamente, de toda aquela questão que permeava aquela lei, e o povo decidiu soltar Barrabás para colocar no inocente. Então, Jesus sempre foi inocente, já começa por aí. Não existe referência bíblica de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao Apocalipse, que mostra Jesus como culpado, sobretudo como bandido. Isso é uma afirmação completamente equivocada e blasfema, uma informação completamente fora do contexto. O MTST cometeu não um equívoco e nem um erro, e sim um ataque ao cristianismo, a religião da maioria dos brasileiros, seja ele cristão apostólico romano, católico apostólico romano ou cristão protestante, e outras diversas vertentes e linhas do cristianismo. Foi um ataque a Jesus Cristo. E veja, para piorar a situação, meus amigos de bancada e audiência qualificada, foi na Páscoa. Foi na sexta-feira, obviamente, da Paixão, na sexta-feira que antecede a Páscoa, no dia que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e fora crucificado. Não foi uma publicação aleatória, não foi um erro de digitação, não foi uma coisa de dúbia interpretação, muito pelo contrário, foi extremamente assertivo. Foi assertivo, eles sabiam o que estavam fazendo, escolheram uma data para fazer, escolheram o maior símbolo, que é Jesus crucificado, ou a cruz de Cristo, né, para os cristãos protestantes e apostólicos romanos, pegaram o maior símbolo do cristianismo e vilipendiaram, fazendo chacota e fazendo zombaria. Não tem nada que justifique esse erro. Não tem nota, não tem versículo bíblico. Se colocar versículo, vai piorar ainda mais, porque a alusão do sacrifício de Jesus, na verdade, o sacrifício de Jesus faz alusão ao que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, e Deus sacrifica um cordeiro inocente que nada tinha a ver com a problemática de Adão e Eva, para que a pele daquele cordeiro servisse de roupa para Adão e Eva. Ou seja, mais uma vez, um inocente que nada tinha a ver com a história acaba pagando para aqueles homens, Adão e Eva, que tinham errado, fossem cobertos. O sacrifício de Jesus Cristo é a mesma coisa. Então não tem culpado, não tem bandido nessa história. Bandido, nesse caso, é o MTST, porque é um grupo terrorista que invade propriedade e que faz uma arruaça Brasil afora, Gustavo. Nada justifica. Agora, por muito menos, não sei se vocês vão se lembrar, lá na França, eu vou finalizar minha análise aqui, tem um jornal chamado Charles Hebdo. Não sei se vocês já ouviram falar desse jornal Charles Hebdo. O jornal Charles Hebdo decidiu fazer uma charge com as duas figuras principais do islamismo, Alá e Maomé, Mohammed. O que aconteceu? O jornalista que fez essa charge, né, e o jornal inteiro sofreu um atentado terrorista, a facada. Por quê? Porque os islâmicos não permitiram que eles fizessem aquela brincadeira. Aí eu te falo, por que sempre os cristãos estão na mira dessa galera que faz sátiras? Por que sempre os cristãos, por exemplo, estão na mira do canal Portas dos Fundos, do Gregório do Vivier, que fala que Jesus é gay, que fala uma série de questões? Por quê? Por que não fazem nada contra Alá ou contra Maomé? Por que será, hein? Contra Buda? Por que ninguém faz nada? Porque existe uma perseguição ao cristianismo no Brasil. Essa perseguição não é a bala, não é a faca, não custa a vida ainda, porque tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E começa dessa maneira aqui, ó, satirizando, abre aspas, brincando, vilipendiando, blasfemando, fazendo chacota, até que daqui a um tempo, que pode ser não tão distante, estão te prendendo porque você professa a fé cristã. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. É sobre isso que a gente está protestando aqui e é por isso que a gente está revoltado. Por quê? Porque o Brasil, na sua grande maioria, ele é cristão. E o que eles fizeram foi um ataque diretamente ao brasileiro e ao cristianismo, Gustavo. E o que eles fizeram é crime mesmo, tá? Tá na lei, é crime, tá? É só aplicar a lei. É só aplicar a lei. O André e o Canuto podem falar disso já já. Eu vou botar o vídeo do Satie aqui, deixa eu aumentar meu volume para vocês poderem ouvir. O vídeo que ele botou no Instagram, quem ainda não teve a felicidade de ver o vídeo, vai ver agora. Deixa eu colocar aqui, abrir a outra janela. Vamos lá. Botar o som.
Sexta-feira Santa, o MTST, grupo terrorista conectado a Boulos, braço político do PT e protegido pelo governo Lula, fez uma declaração estarrecedora na internet. Nessa imagem dizia: bandido bom é bandido morto. Mas dessa vez, o movimento Sem Terra ultrapassou todos os limites, vilipendiando a fé cristã e tentando envergonhar o maior conglomerado religioso do Brasil. Eles colocaram o nosso Salvador e Redentor como bandido e tentam colocar todos os bandidos e revolucionários como redentores da nossa sociedade. Para quem acha que essa briga é contra a direita, a esquerda, capitalista e socialista, está muito enganado. Essa luta é contra os valores do cristianismo, os pilares que nos conduziram até aqui como sociedade ocidental. A Bíblia também é clara quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. No dia da sua própria crucificação, no alto da sua misericórdia, Jesus olha para aquela multidão que zombava e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Hoje, o movimento terrorista MTST sabe exatamente o que está fazendo. Jesus não é bandido e muito menos um revolucionário. Agora, nós sabemos o tratamento que Jesus deu para um bandido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente sabe o tratamento que a esquerda também dá para o bandido. Afinal de contas, nós temos um sentado na cadeira de presidente da República. É isso, né? Infelizmente, essa é a realidade. Eita, entrou meu WhatsApp aqui, deixa eu parar a tela, pronto. Essa é a realidade do que a gente tem, né? Infelizmente, essa é a realidade do que a gente tem. Essa gente tentando avançar em relação à nossa fé cristã, em relação à nossa sociedade, e eles não estão preocupados, efetivamente, eles não estão nem um pouco preocupados com o outro. Eles querem o poder acima de tudo, e como o Satir falou, ainda não tem gente morrendo, ainda não tem gente sofrendo uma sanção diretamente, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, por ser cristão, mas eles já se movimentam, né, André? Hoje está entrando aí o G1 fazendo propaganda de pauta do governo. Quando esses canais grandes colocam alguma coisa, é porque eles estão querendo impor alguma coisa. O G1 colocando a reforma do novo Código Civil, que está sendo debatida, etc. e tal, e a gente sabe que eles têm, e você fala sempre disso, né, André? Eles têm uma vantagem gigantesca de proibir as pessoas que se elegeram, ou que se elegerão daqui para frente, por conta da sua ligação com a religião, colocando o abuso do poder religioso. Toda vez que eu vejo um governo de esquerda propondo novo código, nova Constituição, novas regras, novas leis, o que a gente pode esperar é perda dos direitos, efetivamente, da liberdade do cidadão e mais poder para o Estado, né, André? Assim, a gente começar a falar as coisas como elas efetivamente elas são. É isso, aquele negócio, moderação com a verdade é um serviço prestado à mentira. E é verdade mesmo. Então, só para a nossa audiência entender, olha só, qual é a razão de um comunismo maldito ele ser contra a família e religiosidade? É simples assim. Tem como explicar isso. Por que todo comunista é meio que ateu? Por uma questão simples. A religião, para a visão deles, é uma forma de concentração de riqueza e uma forma de dominação das classes menos favorecidos. Olha que discurso nojento. Como assim, André? Não, o cara vai à igreja, ele é um cara que tem uma condição boa, encontra uma mulher que também tem uma condição boa, os dois se unem em nome de Deus, vão se casar, vão construir uma família e vão pegar todo o poder econômico que eles têm para oprimir a classe dos menos favorecidos. Sério que é isso mesmo? Cara, é isso. Tá entendendo? E a família? Tá bom. Então, o cara não é religioso, não. Mas ele quer apenas conhecer uma mulher, comprar um lar e ter filhos. Como é que eu destruo isso? Eu destruo isso facilitando o aborto, eu destruo isso facilitando o acesso às drogas, eu facilito as questões LGBTQIPN+. Então, o homem não é mais homem. A função do homem eu flexibilizo. A função da mulher eu flexibilizo. Vou destruindo no ideário lá daquela criança que ele deve se rebelar. Rebele-se. Ele fica solto. É um cordeirinho perdido. Quem é que vai resgatá-lo? O resgatá-lo são os políticos que têm aquela ideia de uma igualdade e proteção do menos favorecido. Tem metodologia. André, eu não acredito muito na ressurreição de Cristo. Tudo bem, não tem problema não. Eu não concordo. Mas você tem religiosidade? Você tem essa sua fortaleza interna? Você acorda de manhã e fala o seguinte, cara, vou falar com o meu Deus.
Quem é o meu Deus? Não importa. Tá falando com ele? Tô, André. Então você é forte, cara. Tá fazendo bem? Então você é forte, cara. Tem família? Então você é forte. Você é contra a droga. Quer, de repente, ter uma arma dentro de casa. Não é isso? É homem de verdade. Eu digo homem de verdade. Você cumpre o seu papel de homem. E você, mulher, cumpre o seu papel de mulher, sim ou não? Sim. Cuida bem dos seus filhos? Sim. Sabe o que você é? Forte. Você precisa menos do Estado. Você não está tão preocupado com igualdade, porque você é um indivíduo e imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso de um Estado forte para que eu seja igual aos outros, porque eu sou único. Eu sou filho de Deus, sou único. Não preciso ser igual a ninguém, apenas ser melhor do que eu ontem. Quem é melhor do que o André? O André de hoje é melhor que o André de ontem. É isso que a gente precisa. E não precisar de um mentiroso, de um imperador, por exemplo, colocar grupos sem legitimidade, grupos terroristas que invadem a propriedade. Isso flexibiliza a sociedade, gera insegurança na sociedade. Gustavo, Satie e Canuto não podem trabalhar, construir uma família, construir um patrimônio, comprar uma terrinha que vem um grupo sem legitimidade e tenta tomar em nome de uma igualdade que é utópica, dando poder a grupos terroristas que desrespeitam a Constituição em nome de uma ideologia nojenta, perniciosa, que matou milhões de pessoas no mundo. Só um imperador maldito para defender isso. E aí, Canuto, eu vou juntar duas notícias aqui que elas parecem não ter conexão, mas elas têm muita conexão. Porque o presidente Bolsonaro se elegeu falando: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Durante esses 4, 5 anos, desde a eleição do presidente Bolsonaro, do período pré-eleitoral, a gente pode botar 6 anos aí, nós vimos máscaras e mais máscaras caindo, máscaras e mais máscaras sendo colocadas no chão, e as pessoas, infelizmente, descobrindo que aqueles que elas achavam que estavam ali em sua defesa, estavam protegendo, estavam ali representando algo de positivo, na verdade não estavam. A gente pode passar pelo Sérgio Moro, a gente pode passar por alguns militares, pela cúpula das Forças Armadas, a gente pode passar por tanta gente, como a gente viu máscaras caírem, e a população brasileira, que depositava muita esperança em algumas pessoas, passou a não depositar a partir da verdade ser revelada. Olha só como é que são as coisas. Esse grupo, para votar o novo Código Civil, ele foi criado em agosto do ano passado. O colegiado foi criado pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, em agosto de 2023. De lá para cá foram quase 7 meses de encontros, audiências e discussões sobre as mudanças no Código que reúne normas para as relações entre as pessoas jurídicas e físicas. Esse código vem substituir o novo código que já foi instituído lá em 2002. Ou seja, 20 anos depois, praticamente, eles querem um novo código. A gente já passou por um código que trouxe um monte de avanços e também trouxe coisas a serem questionadas, e agora eles querem avançar ainda mais. Pois bem, o que eles estão colocando aqui nesse código novo, Canuto? Doação de órgãos, famílias, casamentos, animais, proteção na internet e na inteligência artificial, reprodução assistida e posse de terra rural. Assim eles colocam para o público ver. Mas quando a gente fala de casamentos, é união homoafetiva. A de pets é proteção aos animais. Regras para a inteligência artificial, limitação da inteligência artificial. Pois bem, é vendido como algo positivo, mas a gente sabe que não é positivo. Desde agosto, ninguém fala nada. Todo mundo calado, e agora vem a público todo mundo saber que desde agosto está se debatendo algo que pretende, efetivamente, interferir na vida do cidadão. E aí tem a notícia que eu falei que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Agro racha e ala busca aproximação com o governo Lula. Divisão se dá por movimento de produtores de bioenergia para aprovar PL do combustível do futuro no Senado. Os exportadores se mantêm distantes do Planalto. Quando a gente fala que a nossa base precisa entregar e trabalhar muito, é por conta dessas questões aqui. O agro se vendeu até agora como gente de direita, e eu sempre critiquei o agro aqui, eles têm uma bancada gigantesca. O agro não rachou, o agro está revelando quem ele é. A gente teve esse absurdo na sexta-feira, eu ainda não vi, e a gente sabe que vai ter deputado, senador tomando postura em relação a isso tudo. Como é que passa durante 7 meses dentro do Senado Federal um debate sobre um Código Civil que, obviamente, não vai de encontro com aquilo que a sociedade conservadora quer,
que é a maioria do Brasil, vai de encontro com as pautas progressistas e ninguém fala nada. Como é que você vê tudo isso? Como é que a gente ainda se prende no silêncio, a gente ainda se permite que esses caras tratem uma série de questões escondidas do povo brasileiro, achando que o povo brasileiro não vai perceber o que está acontecendo? E como é que a gente vê um grupo tão grande como o agro se vendendo até hoje como conservadores e muita gente acreditando? Não é o povo conservador do agro, mas os representantes que vão lá, tomam voto do agro e, no fundo, trabalham a favor da esquerda. Como é que a gente vê essa salada toda? Bom, Gustavo, tem muita coisa que você falou, então vou alongar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Primeiro, você falou que ninguém fala nada, Código Civil. Eles estavam fazendo na surdina. Falaram. Alguém de direita, eu não lembro qual foi o canal, blog, perfil aí na internet, que pegou e colocou. Começou a postar, olha o que estão discutindo lá o Código Civil. Aí isso viralizou na internet, claro, as tias do Zap fizeram o papel delas, esparramaram isso. Aí veio outra postagem, olha, não é só isso que eles querem mexer no Código Civil, não, querem mexer mais isso, isso e isso. E a coisa agora caiu na discussão, na pauta. É por isso que eu sempre discordo um pouquinho quando falo a grande mídia pauta as coisas. Não pauta. A grande mídia estava abafando isso aí. Foi a internet, as tias do Zap que colocaram isso. Daqui a pouco a grande mídia vai ter que falar. A mídia tradicional vai ter que falar disso aí, né? Porque virou pauta. Não deu para esconder. Eles tentaram esconder. Sabem da sacanagem que estão fazendo. Sabem que isso não representa a maioria do povo brasileiro, tá? A gente tinha o Código Civil de 16, que funcionava com alguns remendos, né, com algumas reformas no código. Era um bom código. Aí, em 2002, já foi uma guinada para valores de esquerda, e agora o que eles querem mexer não é para facilitar nada, não é para melhorar nada, é para enfiar pauta de costumes na surdina no Código Civil, contra a vontade da maioria. É facilitar aborto, facilitar essas famílias de poliamor, de não sei mais o quê, invasão de terra, coloca, se um terreno for ocupado por uma grande quantidade de pessoas, resumindo a história, né? Eles têm direito de ficar ali, tem que negociar com eles. Tem que negociar porra nenhuma. Sai daí, isso aí não é seu. Chama a PM e se avisa. Sai, não vai sair cacete. É isso. Aí não, eles têm direito, não tem direito a nada. Invadiu o que não é seu. Bando de picareta invadindo a propriedade dos outros. Aí eu tenho direito, vou negociar. É o que eu falo, esses caras querem holofote, eles querem se tratar como o centro das atenções. Vem negociar comigo. Vai pra terapia, meu amigo, quer ser o centro das atenções, tá? É cacete. A terapia para esses caras é a terapia do cacetete. É assim que funciona com esse pessoal. Aí você falou também da bancada do agro. Mas é uma parte do agro, né? Aí você tem dois problemas. Primeiro, o agro, ele não é uma força política, não é. Não é. A bancada tem de 300 deputados. Eles não são unidos, não votam em bloco. Tá? São parlamentares ligados ao agro. O agro tem força, tem influência nas regiões de cada cultura, seja da pecuária, seja da agricultura, até o extrativismo ainda, se quiser colocar junto, né? Tem as suas forças, influências locais, influência nas rádios locais, mas não é uma força unida. Não é um estamento, é uma classe social. Pessoas que têm um interesse comum, praticam a agricultura, estão no setor primário, no setor de commodities, vamos dizer assim. Mas que não se unem, raramente, por coincidência, momentos de coincidência, eles se unem por alguma razão, mas em geral não se unem, está desunido, tá? Porque tem interesses próprios e às vezes pensa mais no interesse imediato do que no interesse de longo prazo. A esquerda não faz isso. Você não vê uma ala do PT rachando e negociando com o governo Bolsonaro. Você não vê isso. Os rachas na esquerda são decididos lá dentro, entre eles. Uma ala, uma corrente que é isso, outra corrente que é aquilo, eles quebram o pau entre eles, votam, ou vem ordem de cima, às vezes, né? Não tem, no passado tinha democracia na esquerda, hoje não tem muita, não. Vem uma ordem de cima, a posição é essa, fechou todo mundo e vota em bloco. O racha é dentro da bancada deles, não é para fora. Na direita, como a direita, não tem ainda essa instituição, não tem partido, não tem essa unidade, aí tem esses rachas públicos por uma questão imediatista, querendo ganhar muito ao invés de ganhar sempre. Aí, precisamos de aprovar esse projeto de lei, então vai lá, faz isso, apoia o governo. Na bancada evangélica da Bíblia tem também, e principalmente o pessoal do Universal, republicanos aí. Estão apoiando agora, acho que é o presidente não sei se da Colômbia, da Venezuela. Lá na Venezuela, eles estão apoiando o Maduro para ganhar a concessão de uma rádio. Estão falando bem do Maduro. A Universal é que adora fazer isso também. Vai lá para resolver um problema imediato, esquece, se não tem a consistência ideológica, não tem a consistência programática, e fica aqui como fazendo prostituição política. Olha lá, pagou tanto, deu uma rádio, votou um PL,
eu vou lá e apoio. Só lembrando também, quando a gente fala de agro, o que define a classe agro? Não é o estamento, não é a força política, não é um agrupamento, não é a instituição. Não tem, instituições são frágeis. Tem várias associações do agro que são frágeis. Tá? Então, não tem aquele estamento. Tem pessoas que têm uma coincidência de atuarem no mesmo setor econômico. E vamos lembrar que a esquerda é composta de ricos. A esquerda é pobre, é contra a elite. Isso é caô. Isso é caô. Os pobres de esquerda, que eram pobres, se enriqueceram depois que chegaram, tomaram a máquina do governo na mão. Todos se enriqueceram. Só os trouxas continuaram pobres. Os trouxas lá que acreditam, né, que a esquerda definindo, estou aqui pela minoria, pela justiça social. Seu trouxa, você continua pobre. Lula está totalmente enriquecido. Tá? Acho que não sei quem postou, acho que foi a Renata Barreto, né, postou esse final de semana do terno do Lula também. Mais um escândalo na internet. Um terno de não sei quantos R$1.000 custa um terno daquele. E veio falar que Lafimete não pode ter 2 televisões em casa. Aí, aqueles trouxas, olha que bonito, o Lula é contra a ostentação material. Ele ostenta, usa terno de não sei quantos R$1.000, tem sítio em Atibaia, tem cobertura em São Bernardo, tem triplex na praia, viaja nos hotéis mais caros do mundo, com vinho, não sei de quanto aí. Olha a vida que eles levam, Zé Dirceu, toda a cúpula enriquecida. E alguns deles se enriqueceram, compraram terras. Pegaram parte do recurso. O sítio de Atibaia do Lula. Se o Lula plantar, criar meia dúzia de galinha ali e vender os ovos, o Lula é agro. No sítio de Atibaia dele. Vários compraram terras mesmo, fazenda, vários esquerdistas, e são agro. Eles são parte do agro. Estão produzindo, eles são a mesma classe social agro, mas não são a força política. Força política unificada. Você se reúne, tira a pauta em comum e todo mundo fecha com aquela pauta. Os que ganharam e os que perderam a votação interna. Isso é força política. Agro não tem isso e tem pouquíssimo disso na direita. Pouquíssimo. Não tem. Então não tem, por isso que não tem força política. Tem povo na rua. Tem povo na rua. Tem popularidade. O Bolsonaro tem uma grande popularidade, mas força política não tem. Entre outras razões, porque não tem essa unidade de decisão e todo mundo seguir a decisão e legitimar a decisão. Uma das formas de você legitimar essa decisão é fazer votação interna. Mas vai para fazer uma votação interna com o pessoal que não tem cultura política. Eu quero votar a favor desse projeto, eu quero votar contra por isso. Aí faz a votação, o lado que perdeu fala, tá bom, então quem quer votar a favor, nós vamos votar contra. Não, meu amigo, assim você não constrói força política, você está pensando, você só consegue chegar no dia seguinte, você não enxerga daqui a 10 anos, 20 anos. Por isso que não se constrói força política, tem que ter unidade interna. Só para concluir, antes de passar aqui, o assunto ainda do Boulos, né, aliás, lá da outra charge desse final de semana, eu tinha esquecido de comentar, o MTST é que fez a charge. Né? O MTST é do Boulos. O Boulos é o líder do MTST. Ele vai ser candidato a prefeito esse ano. Eu quero deixar registrado, hoje é 1º de abril. 1º de abril. Vou deixar registrado que na campanha, esse hipócrita, falso, 2 caras, cujo movimento fez isso, ele vai na igreja durante a campanha. Igreja evangélica, igreja católica, vai tomar comunhão, na maior cara de pau. Nunca vai na igreja, ele só vai na época da campanha. Tá? E vai levar um monte de fotógrafos para tirar foto dele. Como foi aquela cena ridícula em 2018, do Haddad e da Manuela na igreja tomando comunhão lá. Nunca tinha ido antes daquilo, e pergunto, depois daquele dia, quantas vezes o Haddad e a Manuela foram na igreja? Eu arrisco a dizer, 0. 0 vezes. 0. Se foi durante a outra campanha dele, de governador, nem sei se foi lá. Acho que nem foi, de tão ridículo que ficou aquilo. E a internet, obviamente, vai ridicularizar o Boulos na hora que ele for na igreja. Guardem essa charge, que tem que botar essa charge do MTST, olha o que ele falava de Jesus Cristo, e agora está aí pedindo voto na igreja. Isso, assim, pode ter certeza que é quase certo que isso vai acontecer, né? Vai, Gustavo. Satia, tentar implementar mudanças na sociedade via judiciário, a gente sabe que esse é o principal método que eles usam hoje, mas também ir mudando aos poucos através de toda a confusão, de toda a bagunça, e tentando, na surdina, passar mudança no Código Civil, apoio de bancadas que se vendem, né, que permitem efetivamente, por conta de alguns trocados, como Judas, votar a favor dessa gente, e a imprensa fazendo sempre o papel de proteção. Olha o que eles colocaram hoje. Incontrolável, Lula descumpre, combinação para discursos. Assessores diretos do presidente têm se incomodado com a disciplina do petista em eventos públicos e avaliam que controvérsias atrapalham a recuperação de sua popularidade. E aí diz que o Lula é incontrolável, que ele fala, que ele diz que vai fazer uma coisa e faz outra, e que aí ele se empolga e dá declarações, etc. e tal.
É óbvio que o Lula não é incontrolável, é óbvio que o Lula sabe muito bem o que ele fala, a declaração que ele deu, por exemplo, a favor do Hamas, não foi à toa, nós destrinchamos aqui os objetivos políticos daquela declaração. É óbvio que uma postagem como essa do MTST não é à toa, tem método, como gosta de dizer o Carlos Bolsonaro, efetivamente tem método. E aí a gente volta para a nossa rotina do dia a dia. Essa questão daqueles que estão rachando para votar com Lula porque vão receber uma benesse, tem um pacote aí, tem uma PL aí de energia, né? Vários líderes de igreja tentando se aproximar do governo porque quer receber dinheiro. A gente sempre fala disso aqui. Como é que a gente pega hoje, como é que o cristão, vamos pegar os cristãos mesmos, né? Mesmo, tanto aqueles que estão na igreja evangélica como os que estão na igreja católica ou em outras denominações, como é que essa turma se vê hoje votando a favor dessa gente? Será que as pessoas não aprendem? Será que é tão somente ignorância? Porque tem muita gente ignorante. Se eu banir aqui do chat, a Ana Marques, ela botou Bolsonaro rico, comprou mais de 30 imóveis com dinheiro vivo. E a gente cansou de falar, moeda corrente na escritura não significa dinheiro vivo. É a moeda que funciona, né? Nesse momento, a moeda corrente no Brasil é o real. Anos atrás era o cruzeiro, já foi o cruzado, já foi o cruzeiro novo, já foi uma série de coisas. E as pessoas acreditam nessa história. Como é que tem gente que ainda se deixa, primeiro, por mau caratismo, né, como é o caso dessa turma aí que está vidrada na PL do dinheiro, a PL da energia para os seus bolsos, mas gente que ainda acredita nessa turma. Os caras postaram lá que bandido bom é bandido morto, botaram Jesus, já mostraram que não gostam de Jesus, já mostraram que quem está em ligação com a igreja não pode se eleger, etc. e tal. E como é que uma parcela da população ainda vota nessa turma? Porque eles não precisam da maioria, eles precisam do pedaço. O pastor Silas Malafaia, na entrevista que ele deu quinta-feira ao nosso amigo Júlio Ribeiro, lá na Rádio Mais Brasil, que você também participa, falou exatamente disso. Olha, se os evangélicos não tivessem votado no Lula, o Bolsonaro tinha ganho a eleição. Como é que essa gente ainda se permite isso tudo, Satir? É incrível, Gustavo, é incrível, porque eu como cristão evangélico, me envergonho de parcelas desses evangélicos que votaram no Lula acreditando que ele faria um governo diferente. Não dá para você negociar com gente desse tipo. O Lula é inimigo dos evangélicos. Essa última semana, entre mais uma dessa declaração compulsiva do Lula, porque até a própria ala mais moderada da esquerda, Gustavo, nossa bancada, nossa audiência qualificada, ela realmente faz essa crítica ao Lula. A ala mais não democrática, mas é uma ala menos extremista da esquerda, ela faz esse apontamento. Sendo que esse discurso que o Lula faz, inclusive contra lá Israel, dizendo que Israel estava cometendo genocídio, né? E tantos outros, esse agora de uma semana atrás, ele disse que o Deus dele não era o mesmo Deus do Silas Malafaia, fazendo, obviamente, uma alusão aos cristãos, dizendo que ele não é cristão, que o Deus dele não é Jesus, por exemplo. Então, isso é uma situação que até mesmo dentro da própria esquerda tem as suas críticas. Ele tem suas críticas. Ontem eu estava analisando um vídeo de um rapaz que fez um react do meu vídeo, me criticando, obviamente, né? Ele dizia que ele não tolera, por exemplo, o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por 2 mandatos, e quando foi governador de São Paulo, ele tratava os pretos e os favelados com muita truculência. Hoje, ele é vice-presidente da República, mas ele não pode confundir as coisas. Geraldo Alckmin não é o seu camarada. Então, você tem uma ala extremista da esquerda, essa ala extremista bate palma para Lula, mas a ala mais moderada não concorda com o que o Lula fala. E é por isso que tem esse tipo de ações, de matérias, dizendo que ele realmente é uma pessoa que não se segura, não dá para segurar o que ele fala. Mas é a verdade, obviamente. Você não pode manter um personagem durante muito tempo. Você não consegue ficar mantendo um personagem. Imagina, eu vou fazer uma coletiva de imprensa agora aqui, eu tenho que ser o Lula Paz e Amor, né? Porque agora eu estou fazendo coletiva de imprensa, vou falar com o meu eleitorado, então tem que ser o mais amor, por favor. Não dá, você não consegue bancar e sustentar um personagem fictício criado pela imprensa, que é a Globo, né, de mais amor, de aquela coisa de Lula lá, daquela alegria toda, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Aquilo que o professor André Queiroz parafraseia, não sei se foi Abraham Lincoln, que foi quem disse, você pode mentir para poucas pessoas durante muito tempo, você pode mentir para muitas pessoas durante pouco tempo, agora você não pode mentir para todo mundo o tempo todo. E é exatamente isso. Não tem como você montar um personagem de paz e amor o tempo todo. Uma hora você vai descarrilar. E é o que já está acontecendo com o Lula, já vai fazer mais de um ano.
Acho que só os 3, 4, 5 primeiros meses do governo do Lula, que foi aquela coisa moderada, paz e amor. Daqui a pouco ele já estava comemorando porque tinha um comunista sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal, comemorando porque eles diziam que, não, as pessoas nos chamam de comunista achando que estão falando de maneira pejorativa. Eu tenho orgulho de ser comunista. A gente começou a ver o que todo mundo já sabia. Agora, eu fico triste, porque algumas pessoas, capitaneado pela Globo, pelos artistas, acabaram votando no Lula, acreditando que ele fosse ser ou ter um governo diferente daquilo que ele já havia tido. Sobretudo a juventude, que quando o Lula fez as atrocidades na economia, com a corrupção do mensalão, do petrolão, dos fundos de pensões do Correio, essas pessoas, esses adolescentes que votaram no último pleito aí, que tinham 16 anos, essas pessoas estavam aí com 2, 3 anos de idade, nem sabiam nem sabiam da sua própria existência. E, infelizmente, o Brasil inteiro, 220 milhões de habitantes, acaba pagando por pessoas irresponsáveis e inconsequentes, dentre elas, parcela do eleitorado evangélico, a qual eu me envergonho de saber que tem evangélico que vota no Lula. E eu me envergonho porque eu sou evangélico e tenho propriedade para falar. Se o evangélico vota no Lula, é porque ele não sabe o que é o evangelho e muito menos quem é o Lula, ou então não sabe o que é os dois. Então é muito triste você ver essa situação. Quanto à questão da bancada do agro, é a mesma coisa da bancada da Bíblia. Que as 3 bancadas no Congresso Nacional é BBB, né? Não é Big Brother não, pessoal. É bancada da bala, bancada da Bíblia e bancada do boi. Bancada da bala é bancada armamentista, bancada da Bíblia é bancada evangélica e bancada do boi é bancada do agro. Então, nem sempre o fato dessas pessoas participarem desta bancada significa que estão lutando pelos interesses dessa bancada. Essa história de dizer que o agro é fascista é um equívoco, porque o agro não é fascista. Mas também acreditar que todo o agro é de direita, aí você também está sendo equivocado. Sobretudo, eu não estou falando dos produtores aqui, não. Eu estou falando dos representantes que sentam na cadeira no parlamento representando o agronegócio. Não é. Você tem muito evangélico da bancada evangélica que está votando com a esquerda lá dentro do Congresso Nacional. Então, o que o Canuto disse é muito importante. A gente tem popularidade, a gente tem capilaridade, força de levar as pessoas para as ruas, mas nos bastidores a gente precisa comer muito feijão com arroz. A gente precisa melhorar muito no que diz respeito aos bastidores. Eu tive a experiência e a oportunidade na semana passada, e eu finalizo minha análise aqui, de participar da Comissão de Educação com o Nicolas Ferreira. A maneira como o Nicolas está conduzindo é uma maneira técnica, com maestria, com paciência, e isso me chamou a atenção, de alguém que não quer resolver um problema de imediato. Porque ele poderia sentar lá, na cadeira da presidência da comissão, e começar a botar um monte de projeto de direita. Projeto do Gustavo Gaia, projeto do Bilinski, projeto da Bia Kicis. Ele não ia se sustentar um mês, entendeu? Não ia. E os projetos poderiam até ser aprovados, mas depois ia acabar. Então você precisa ser manso como a pomba e astuto como a serpente. E foi o que eu vi lá no Nicolas Ferreira. Eu, inclusive, parabenizo pelo trabalho que ele tem efetuado lá, que tem reverberado em todo o Brasil, justamente baseado naquilo que o Canuto aqui falou com a gente. Por quê? Porque a gente precisa ter negociação política, a gente precisa ter traquejo, a gente precisa ter articulação política. Não dá para se tentar resolver uma coisa de hoje para amanhã se a gente, de fato, não tem essa potência de resolver os problemas a longo prazo. Então, é realmente extremamente importante entender que não é porque a pessoa da bancada tal que ela representa a bancada tal. Tem muito evangélico que é parlamentar e que vota juntinho com o Lula. O Republicano, que é um partido que já foi base do presidente Bolsonaro, hoje o Republicano... Agora estão vendo aí o que eles vão fazer da vida deles. Mas os republicanos, eles têm cargos no governo Lula. E aí, como é que a gente resolve isso? Então é importante a gente entender essas nuances, essas situações, para que a gente não entre dentro de uma batalha sem as devidas informações, com imaturidade, e que a gente seja leviano nas nossas análises. Então a gente precisa crescer como agentes políticos, a gente precisa crescer como Brasil, como brasileiro, como eleitorado, e entender que as coisas não são resolvidas com bala de prata, não. As coisas são resolvidas com articulação e com diálogo. Quem acha que é brincadeira o que a gente está vivendo, quem acha que muitas vezes tudo que a gente fala aqui, a gente fantasia, ou que a gente exagera, porque a gente está querendo ajuda, porque a gente está querendo like, porque a gente está querendo view, não tem a mínima noção do que a gente está vivendo agora. Tá? Apesar de todos os relatos, de todos os avisos, apesar da história mostrar isso.
Eu estava, enquanto o Satia comentava, o Canuto comentava, eu fico pesquisando notícia e fico vendo como está funcionando a rede social. Como é que está funcionando a rede social. Vocês acreditam que os programas de esquerda, no YouTube, possam estar com mais audiência do que os programas da direita? Vocês acreditam nisso? Estou falando do nosso, não. Estou falando de todos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Primeiro, eles tiraram o maior canal da direita das redes sociais. Né? Tiraram o maior canal da direita das redes sociais. Acabaram com a empresa do rapaz. Tinham mais de 50 empregados. Acabaram com a empresa do rapaz. E agora, eles prejudicam a entrega do conteúdo. É isso mesmo. Eles prejudicam a entrega do conteúdo. Como é que pode a esquerda, que nunca teve relevância, que não assiste o presidente da República, ter mais audiência do que os canais de direita? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão lá como desavisadas até. Vê um programa de informação, vê uma thumb bonita, vê uma arte bonita e vai lá e assiste. E ali vai começando a se deixar levar, infelizmente, pelas mentiras, pelas narrativas de tudo aquilo que eles fazem. A gente sabe como é que eles fazem. Quem não imagina como... Quem não tem não consegue perceber isso, não imagina do que eles são capazes de fazer. E eles são capazes de fazer muita coisa. E aí, André, eu estou falando isso tudo porque eu tenho que pedir para todo mundo compartilhar, obviamente, para você nos ajudar, para você fazer com que a nossa audiência seja maior, fazer com que o nosso conteúdo seja entregue a mais pessoas, mas é para poder trazer uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. E aí a gente tem um comediante americano chamado Groucho Marx, que ele sintetizou numa frase: você vai acreditar aquilo no que seus olhos veem ou naquilo que eu estou te falando? E muita gente acredita naquilo que ela escuta e não naquilo que os olhos dela mostram, né? Naquilo que ela vê. A realidade é essa daqui, André, vamos lá. Gleisi Hoffmann vai a Cuba perguntar o que o Brasil pode fazer para ajudar a ditadura comunista. Justiça suspende cobrança da Receita Federal contra filho do presidente Lula. Isso daqui é só um exemplo do que eles estão fazendo. Em um ano, Lula perde 16 pontos percentuais na maior capital do Nordeste. Algumas pessoas despertam, mas outras não. Ele ainda tem muita gente seguindo. O Requião, que pediu tanto voto para o Lula, comedor de mamona, ele disse o seguinte: desesperança e regressão. A gente está vendo uma confusão, a gente está vendo as pessoas despertarem para o que está acontecendo no país, mas muita gente ainda não acordou. Coordenador de comunicação do PT ganha cargo de chefia na empresa brasileira de comunicação. A Janja e a Secom do atual governo estão discutindo para ver quem comanda a rede social do atual presidente. O governo tem queda livre, a gente sabe. Mas a máquina de propaganda está funcionando muito bem. A gente viu aqui. Eu acabei de falar para vocês que os canais de esquerda, com vários canais transmitindo, às vezes, até o mesmo conteúdo, se você somar todos, tem mais audiência do que a internet, do que a direita na rede social. Quando é que esse povo vai efetivamente entender que, se ele cruzar os braços, as coisas acontecem? Você sempre fala, povo na rua, com ordem, sem fazer bagunça, sem fazer barulho. Silas Malafaia anunciou, nós teremos mais manifestações para o Brasil. Esse governo se segura até o final desse ano, André? É, aquilo que a gente vem falando, porque, olha só, o que eles estão fazendo é completamente dissociado da realidade. Um exemplo fantástico. Não sei quem foi que comentou, falou assim, cara, o estilista da Janja deve ser um bolsonarista. Porque ela mesmo, quando ela vai na rede social, parece que ela quer estar num barco, na Amazônia, dizendo, estou tomando um suquinho aqui, os dois presidentes estão lá conversando e vendo os problemas da Amazônia, sendo que o IDH do Brasil é um dos piores, do Brasil lá na Amazônia. E ela no barquinho, o ventinho batendo, chega a ser uma coisa ridícula, o tamanho hipocrisia. Para nossa audiência ter uma ideia, existe um conflito muito grande dentro do PT. Por quê? Porque tem essa mulher, essa primeiríssima dama, que está mandando ali, e o cara fica pensando, cara, eu sou do Partido dos Trabalhadores há 30 anos. Eu fico lambendo botas de alguém há 30 anos para conseguir uma boquinha. Vem essa mulher aqui, não é isso? Lambendo botas, não sei se ela ficou lambendo botas, e agora está mandando. Entendeu? Eu tenho um tal de Geraldo Alckmin, que é vice, com problema com a primeira-dama, que é vice-primeira-dama, meia-ministra. É uma coisa bizarra. Aí você vê, por exemplo, audiência, 58, quase 60 bilhões de déficit em um mês.
Um mês, fevereiro, 58 bilhões. Parece brincadeira. Você está falando, parece que é mentira. Eu falei assim, não, isso não é verdade. E o desemprego? 7,8%. Audiência, você sabe... André, desculpa, fez janeiro parecer pouco, né? Fez os 18 dias de janeiro parecer nada. Não, a gente não vai dobrar a meta, a gente vai triplicar a meta. Deixa a meta comigo. Meta com déficit, deixa comigo. E as coisas estão acontecendo. Ah, mas pelo menos o desemprego agora aumentou. Sabe por que aumentou? Dona Maria, Sir Mary, né? Vou botar em inglês para dar um certo ar de... Porque houve concurso público. Foram abertas, parece que 330 concurso público para diminuir o desemprego, com dinheiro público. Então, ele bota concurso público, aumenta estatal, critica o Banco Central, um sindicalista dizendo que o presidente do Banco Central, eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, tem que estudar mais. Existe uma forma inteligente e uma forma burra de conter a economia. Ele usa a forma burra, mas assim, sem ter vergonha do que fala. O ministro que fez 4 meses de curso dando aula para as pessoas é o grande ministro desse bando de gente doida. Parece uma maluquice total. 7,8% de desemprego, 58 bilhões de déficit primário, nenhuma medida do governo que possa dar certo. Eu já falei aqui para a nossa audiência, pelo amor de Deus, fale com o esquerdista e me diga qual a medida boa no sentido da economia. Qual a medida boa na educação, por exemplo? Não, eles estão dando agora o pé de meia, vou dar R$200 por mês. É dar dinheiro que é teu, sem exigir nenhum tipo de resultado. Não há nada estrutural. E com relação à segurança pública, é verdade, a Polícia Federal agora está investigando de maneira firme as pessoas que fizeram um site fake news com Lewandowski. É a Polícia Federal preocupada com a imagem do ministro. E a segurança pública? Aí se a gente vê depois. Até porque as nossas medidas contra a criminalidade foram ótimas. Nós adotamos ótimas medidas para recapturar os 2 que fugiram. A gente não recapturou, não, mas foi uma medida fantástica. Ele fala isso. Ele fala, perderam a vergonha. A hipocrisia está tão elevada que perderam a vergonha. Até porque bandido bom é bandido morto, então bota Jesus para morrer. Perderam a vergonha na cara. Vamos lá para Cuba para ajudar a nossa grande democracia cubana. E Nicarágua? Nicarágua, audiência, está perseguindo os cristãos, perseguindo mesmo. Mas não é uma perseguição velada, como ocorre em alguns países. Brasil não, Brasil jamais. Perseguição de direita, jamais. Isso não acontece aqui. Mas lá na Nicarágua é escancarado. Esse imperador conseguiu falar o seguinte: o que esse imperador da mentira falou agora? Me parece que agora, como a representante da Corina foi impedida, me parece que agora está dando um pequeno sinal que na Venezuela não há democracia. Ô, imperador, você é doente mental? Ou você é cego? Ou você é hipócrita, mentiroso e uma estrutura globalista? Ah, não sei. Porque se o senhor não for uma medida globalista para construir uma grande unidade comunista na América do Sul, o senhor é um louco, cego, surdo, mudo e com problema mental. Eu fico com os dois. E um comentário desse, parece que agora a Venezuela está agindo um pouquinho só de maneira antidemocrática. O senhor estava onde? Ah, desculpa. O senhor estava viajando com o meu dinheiro, do Canuto, do Satier e do Gustavo. Se fosse com o teu, o senhor poderia até ir para a ponte que partiu. Não lembro se vai com o meu dinheiro para Paris. Aí fica difícil, meu amigo. E aí, Canuto, no meio dessa confusão toda, desse monte de mentirada, a gente tem a imprensa fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor, né? A imprensa agora, mais uma vez, mais um editorial da Folha do Estadão, criticando a política econômica do governo, expansão medíocre e mentalidade intervencionista. Os editoriais apontam falhas e desafios para o desenvolvimento do país. Só que é a mesma imprensa que defende esse governo. É a mesma imprensa que mente para a população, que finge que nós estamos numa democracia, que não cobra uma série de coisas que estão erradas. Por exemplo, apenas 4 dos 11 ministros do STF dão transparência às suas agendas oficiais. Magistrados alegam ser questão de segurança e a não divulgação dos seus compromissos. Bom, além disso, uma série de problemas que a gente conhece. E essa é a realidade aqui.
Olha, isso é muito triste para um país como o nosso. 13 estados têm mais beneficiados do Bolsa Família do que trabalhadores. Canuto, contigo. Bom, esse pessoal da velha imprensa ainda estão na época do velho teatro das tesouras. Por quê? É tudo à esquerda, né? São as alças, mas assim, as alas da tesoura, né? É tudo na imprensa. Você pode ter uma discussão que não afete o esquema de poder deles. Por exemplo, pauta econômica. Na pauta econômica você pode bater. Até porque, durante mais de 20 anos no Brasil, você tinha lá PT e PSDB que só discordavam na questão econômica. Um é Estado mínimo, privatização, e o outro é Estado máximo. Estado alimentando um monte de boquinhas. Essa discussão pode ter. E o que eles querem é resumir toda a discussão política a isso, a uma questão administrativa. Pauta econômica é menos Estado, mais superávit, ou mais política social. É só isso. Tá? E aí a imprensa, a velha imprensa, ela é mais até tucana do que petista, então ela fica defendendo a pauta liberal, não a pauta liberal na economia e não a pauta do Estado inchado. Agora, você não vê a velha imprensa batendo no governo na questão de costumes. Você não vê. Tá? Eles estão lá já caminhando, já plantaram a semente aí do impeachment do Lula, então eles estão batendo na pauta econômica para reeditar o Teatro das Tesouras. Eles querem resgatar isso aí. Na pauta de costumes, eles não batem. Quando a ministra da Saúde tenta legalizar o aborto sem passar pelo Congresso, vem com essas medidas aí pro aborto, contra as armas, sabe? Isso aí você não vê. Novo Código Civil, que está querendo atacar principalmente a questão de costumes. A velha imprensa não bate nesse ponto. Porque costumes, na pauta de costumes, toda a esquerda extremista, que é o PT, PSOL, com a esquerda fabiana, que é o PSDB, tucano, nessa eles se entendem, eles estão em convergência. Ali não há divergência, é tudo pró-destruição da família, Jorge Soros, tudo isso. Aliás, Jorge Soros financia os dois lados, tá? E o Fernando Henrique Cardoso era o primeiro que tinha contato com o Jorge Soros, o PT chegou depois ali. Então, por isso que a imprensa não bate na pauta de costumes para atacar o governo, só vai atacar na pauta econômica, vai falar que a economia está mal, que o superávit, que o déficit eu não sei quanto, nisso eles vão bater, nos costumes não. O que está por trás do editorial é isso aí, Gustavo. Pois é, e aí, Sati, a realidade vai batendo a porta, apesar deles tentarem ludibriar as pessoas. Por exemplo, o André citou essa questão da Maria Corina lá, e da outra Corina, e do candidato que se colocou à disposição para poder disputar as eleições na Venezuela. O Lula está pressionado pelos globalistas, é muito claro. Assinou um monte de acordo que custou não sei quantos bilhões ao Brasil, praticamente nossas reservas de urânio, botando em risco aí até a soberania nacional com a França, com os globalistas. Com muita pressão, ele vem e joga para a galera, dizer, olha, Alana Maduro, não sei o quê, o Maduro reage também. Tudo para inglês ver, como diz o ditado, tudo para inglês ver. Mas a população vai entendendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso daqui, ó. Venezuela, venezuelização do Brasil. STF começa a votar ampliação do próprio poder para julgar as autoridades. Moraes nega a devolução de passaporte de Bolsonaro, disse o Globo. E aí, a base do Bolsonaro, os defensores do Bolsonaro, enfim, a defesa do Bolsonaro, efetivamente, disse que está tendo vazamento, porque isso não foi julgado, ainda não tem o resultado oficial. Como é que o Globo sabe disso? Só que, mesmo inelegível, o Bolsonaro lidera as pesquisas presidenciais. Satir, caminho rápido para virar uma Venezuela? É isso mesmo que está acontecendo e as pessoas não estão percebendo? Ou até estão percebendo, já que tem capital aí mostrando que o Lula desce ladeira abaixo? Não estão percebendo, né? Porque a gente já está num caminho muito veloz para a venezuelização do nosso país. É sobretudo quando você percebe exatamente como foi feito esse processo ditatorial na própria Venezuela. O Hugo Chávez, ele tenta a primeira vez, os militares ali acabam não fechando com ele. Na segunda vez, ele coloca as pessoas em lugares específicos nas Forças Armadas e aí ele obtém um sucesso. Aí ele coopta os militares, tanto que hoje você tem um generalado na Venezuela como nenhum país do mundo. Hoje são mais de 2, 3 mil generais que existem na Venezuela, porque ele deu promoção para todo mundo, justamente para manter esses generais ali debaixo da sua tutela. O general na Venezuela parece que a nível de autoridade é o mesmo cargo de sargento aqui no Brasil. Tamanha a desproporcionalidade, a maneira como ele tentou cooptar e conseguiu. E depois, pelo viés judiciário, né, onde ele aumenta
drasticamente o número de cadeira dentro do Supremo Tribunal Federal deles, lá da Suprema Corte deles, e aí fazendo com que essa nova leva que entrasse, né, formasse maioria sempre em prol do regime. E aí você tem as Forças Armadas e você tem o Judiciário. E agora, para jogar pá de cal, agora não, mas desde muito tempo, você tira qualquer indício de oposição política. Obviamente com a anuência e complacência da imprensa, que também fora cooptada nos primeiros momentos. Quem não lembra do Hugo Chávez nos documentários, ele entrando em rede nacional, despropriando empresa tal, isso tudo em rede nacional, né? Então ele tira, primeiro, ganha para si as Forças Armadas, coopta o Judiciário, a imprensa e agora a Justiça Eleitoral, porque não tem oposição no país, não se tem resquício de oposição. E aí, meu irmão, hoje eles fizeram até, hoje não, né, mas recentemente fizeram uma promessa de que os observadores norte-americanos poderiam ir lá dizendo que haveria uma eleição justa. Meu irmão, você vai acreditar em ditador? Você vai acreditar em genocida sanguinário? Gente que mata o seu próprio povo? Obviamente que não. Não dá para acreditar. Os Estados Unidos diminuíram as sanções em razão dessa falsa promessa de Nicolás Maduro em ter uma eleição transparente. Desculpa, gente. Eleição transparente na Venezuela não existe. E o resultado é esse. Você tem os seus opositores caçados. Aqueles que, inclusive, dizem que são até opositores têm que até levantar um pouco a ficha, porque aquele socialista Fabiano também, não é uma coisa de direita efetivamente. Não importa. O que importa é que tem que ter um mínimo de oposição ao regime. E isso é o que não tem, justamente porque o próprio regime não permite, Gustavo. O próprio regime não permite. Agora, a gente tem visto isso aqui. Você tem aí a possível cassação do Sérgio Moro, do mandato do Sérgio Moro, do senador. Você teve a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Você tem o Daniel Silveira preso. Você tem o presidente Bolsonaro, a maior oposição política no Brasil hoje, inelegível. Então você percebe que as coisas que aconteceram na Venezuela, elas também acontecem aqui no Brasil. Você tem parte do judiciário cooptado. O próprio membro do judiciário disse: não processe o Canal, nem processe o Rafael. Um membro do Supremo Tribunal Federal disse em alto e bom som no Congresso da União Nacional dos Estudantes, na UNE: nós vencemos o bolsonarismo. Isso aí é o quê? Meu Deus do céu. Isso é uma declaração, é uma clara declaração de interferência nas eleições. Então, você tem parte do Supremo Tribunal, da última instância do judiciário cooptada, você tem a imprensa totalmente cooptada, a Globo, a CNN, viraram assessoria de imprensa para esse governo, não é imprensa que questiona, que verifica a fonte, a veracidade dos fatos, que tem respeito com a audiência, nada disso, virou assessoria de imprensa. E você tem agora o processo eleitoral de caça aos seus opositores. Caça, é um verdadeiro caça às bruxas dos opositores políticos do Brasil. Exatamente, Gustavo, como aconteceu e acontece na Venezuela. E é muito grave, né, André? Porque a gente está vendo, efetivamente, o Brasil caminhando para isso, em coisas que a imprensa não reverbera e, às vezes, até mesmo a direita não consegue perceber. Eu li para o Satie algo ali, dessa passagem, né? O Satie falou sobre esse poder cada vez aumentado mais, como o Chaves fez lá, e a gente vê agora, está muito claro, né? Usa-se o judiciário para dar legalidade a uma série de ilegalidades e assim implementando uma ditadura. Uma ditadura, é isso mesmo que a gente está vivendo. Olha só. STF começa a votar a ampliação do próprio poder para julgar as autoridades. O Supremo Tribunal Federal começa a discutir nesta sexta-feira 29, foi na semana passada, se amplia novamente seus poderes para julgar deputados, senadores, ministros e outras autoridades com foro especial. Nesta sexta-feira, perdão. O julgamento será de forma virtual e se estenderá até 8 de abril. O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, já deu voto favorável à medida. Segundo informações publicadas no jornal Folha de São Paulo, o Gilmar Mendes afirmou acreditar que a competência dos tribunais para julgamento de crimes funcionais prevalece mesmo após a cessação das funções públicas por qualquer causa. Se a gente quer ter uma solução
para isso que está acontecendo no Congresso Independente, o ideal seria acabar com o foro privilegiado. Simples assim. Nós vimos no governo Bolsonaro, ministro do Supremo entrando lá dentro, fazendo pressão para deputados mudarem seus votos, porque eles estão com uma pilha de processos lá no Supremo, e aí toca o telefone, a gente sabe que é assim. Olha, tu vai votar a favor disso? Você sabe que eu tenho processo aqui com seu, né? Então, o ideal seria acabar com o foro privilegiado. Não, mas eles vão além. Eles querem agora aumentar o poder deles e daqui a pouco todo mundo está sendo julgado pelo Supremo. Isso já acontece, né? Brasileiro comum é julgado pelo Supremo aos borbotões hoje em dia. E aí a gente tem uma outra medida que parece que também não tem conexão com isso, mas tem. O governo Lula faz um documento, um parecer que permite a vinda do Vladimir Putin ao Brasil. O governo brasileiro não cita diretamente Vladimir Putin e a sua participação no G20, mas faz referência a cenário similar do líder russo. Quem foi que fez esse parecer? Quem organizou esse parecer do governo foi a Advocacia Geral da União, né? A AGU. A AGU foi quem fez esse parecer defendendo a vinda de um ditador, deixando de lado aí tratados internacionais, uma série de coisas, enfim, sempre com juridiquês para dizer que é legal. Tudo que está sendo feito é legal. A gente já viu esse filme no século passado, né, André? Eu não sei de onde que o problema venha mais. Você tem uma ideia? Como é que o nosso amigo de bancada Satier, ele fala com uma certa cautela ao falar de um poder? Ele fala com cautela. Se ele fala do TSE, é mais cautela. Falar Supremo, cautela. Isso é uma democracia plena? Ou você pensa... E digo mais, ele está certíssimo em ser cuidadoso, porque eu também sou cuidadoso também. Mas eu vou dizer para a nossa audiência entender o seguinte, olha só para a nossa audiência entender. O Supremo Tribunal Federal, existem pessoas que têm foro. O que é foro? Foro pela função que ela ocupa. Então, como ela é uma pessoa importante, ela deve ser julgada também em tribunais igualmente importantes hierarquicamente. Então, na ideia, um deputado federal não deveria ser julgado por um juiz de primeira instância, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, já que nos poderes eles estão mais ou menos na mesma hierarquia. Estou falando mal, mas não é, é quase isso. Tá? Mas eu estou falando isso para que não haja influência política, entendeu? Para que um deputado não possa exercer a sua influência política no juiz de primeiro grau. Já está errado isso. Já é um argumento errado. Mas vai lá, beleza. Aí tem gente, uma vez um cara conversando comigo, eu falei, cara, você é cara de pau mesmo, hein? Ele jogou na minha cara isso, André, você tem que ver o seguinte, você fala que você é contra o foro e prerrogativa de função, mas os Estados Unidos também têm foro. Eu falei, ô filho de uma jumenta, lá nos Estados Unidos tem foro sim. Sabe quantas pessoas têm foro e prerrogativa de função nos Estados Unidos? 3. Aqui no Brasil são 55 mil. Você está falando com um cara que sabe um pouquinho só. Tá me chamando de idiota, cara? Não, não é bem assim. Lá são 3 com foro. Aqui são 55 mil, porra. É um país democrático onde 55 mil pessoas são julgadas em tribunais diferentes dos demais, só pela função que eles ocupam. Mas só como se isso não bastasse, eu já estou cantando a pedra. Tá? Como eu dou aula disso, é porque eu não vou explicar aqui. Mas houve umas 20 decisões diferentes do Supremo Tribunal Federal para quando que o Supremo deve julgar as pessoas. Primeiro, uma resposta que para mim não entra na minha cabeça, ninguém conseguiu me responder, já estou há mais de um ano perguntando qual é a razão do Supremo Tribunal Federal estar julgando as pessoas no dia 8 de janeiro. Não faz nenhum sentido, 0 sentido. Mas tudo bem, esquece isso. A gente vive em democracia. Dona Jupira tem foro prerrogativo de função e deve ser julgado no Supremo, e foi condenada a 17 anos de reclusão. Eu não estou entendendo, mas eu respeito respeitosamente a instituição. Ponto. Só que vai além. Eu já estou dizendo o que o Supremo vai fazer. Tá? O Supremo Tribunal Federal está pensando em criar regras flexíveis para que ele possa analisar, no caso concreto, quem tem foro e quem não tem. Só para vocês entenderem, dona Luísa, para que a senhora entenda, que é o seguinte, o foro, tá? Quando a pessoa perde o mandato, o processo deve descer. Então, se o André amanhã virar deputado federal e ele cometer crime enquanto deputado, eu sou julgado no Supremo. Mas se eu perco o meu mandato,
processo deve descer, porque eu não tenho mais a função de deputado, de presidente, de governador, de prefeito, de ministro. Quando perde, desce. O Supremo 1000 vezes falou, fica ou não fica? E o pior, às vezes o André é deputado e o Satia não é. Mas como nós cometemos o crime juntos, ambos devem ser julgados lá. O que eu estou te dizendo é que o Supremo já fez 20 decisões mudando isso. E agora ele vai mudar novamente. Colocou como repercussão geral para que todos os ministros possam votar de maneira virtual. Por que de maneira virtual? Porque o cara só deposita o voto dele. O que está escrito? Ele escreve o que ele quiser lá. Não estou dizendo que estão agindo de maneira errada. Estou dizendo que eu estou vendo a movimentação para flexibilizar o foro. Sabe para quê? Não é isso, mas parece, quanto mais flexível for a regra, mais eu posso pegar pessoas ao acaso. Dona Jupira, pego. Presidente, não pego. Esse, pego. Então gera uma insegurança jurídica. Tem uma frase para concluir minha análise do seguinte: quando há recesso judiciário, parece que dá uma segurança jurídica danada. Alguém me falou isso. Caramba, André, no recesso do judiciário, nos dá uma segurança jurídica. Ai, estamos em paz. O Supremo volta a votar. TSE, por exemplo, com respeito, fizeram uma lei das fake news, o Congresso vetou, a CCJ vetou, a resolução do TSE é quase que ipsilíteris, igualzinho, só como resolução. Então, a lei não passa no Congresso, eles pegam uma lei, recorta e cola, coloca na resolução e está valendo para as eleições. Já está valendo para as eleições. Sabe, dona Luísa, aquele... Mudei o nome, né? Já que Maria pode ser ofensivo. Sir Lewis. A nossa lei, todo mundo gritou. A Globo gritou. Não, fake news. O pessoal, no silêncio, resolução do TSE, eu olhei a resolução, olhei a lei e falei, caramba, tá igual. Fake news, desordem informacional. E eu falei para quem interessado fosse. Vão caçar todo mundo. E vão caçar quem for religioso. Se o cara for na igreja, vai ser caçado. Se ele falar alguma coisa, eles vão caçar. Eu estou vendo, estão preparando tudo. É que nem o arcabouço fiscal. Quando vem o arcabouço fiscal, eu estou lendo, falando, meu Deus do céu, isso aqui é tão flexível, eles vão roubar. Estão preparando a roubalheira. Não deu outra. Estão roubando 58 bilhões no único mês. Estão saqueando o dinheiro nosso. Ainda tem otário que defende isso. O otário, Gustavo, é que eu não me entendo. Porque imperador eu entendo. Se o imperador é da mentira, ele vai fazer duas coisas. Não vai ter democracia e vai ter mentira. Faz parte dele. Ele é mentiroso. A forma de viver é com mentira. Ele tá tudo certo. Agora, um cidadão de bem, que tem filho para criar, tá vendo esse império defender droga, religiosidade, família. Cara, não dá para entender. E, Canuto, é muito grave, né? Putin no Brasil. A gente fala que tem os ventos do mundo sopram para a direita, mas onde tem efetivamente democracia. Nos lugares que não tem democracia, o que a gente vê são regimes mesmo. O Putin é um ditador. A gente fala presidente Putin uma obra, um ditador. Xi Jinping, um ditador. Maduro, um ditador. E aqui no Brasil, falta definir quem é o ditador. Mas a gente está caindo, a gente já está numa ditadura, né? Sim, nós estamos caminhando para uma ditadura, não chegamos ainda no nível lá da Venezuela, Nicarágua. Por exemplo, a Nicarágua está proibida as comemorações de Páscoa. Aqui no Brasil ainda não está. Mas aqui no Brasil, eles só, pessoas ligadas a quem está no comando da máquina pública hoje, fazem memes como esse aí do bandido bom, bandido morto, invadem igrejas. Nós estamos chegando lá. Não chegamos ainda, mas estamos chegando lá. Você falou do Putin. O Putin, olha só como é que são feitas leis hoje, regras. Parecer da AGU. Não é lei, é o AGU, um assessor do presidente, a AGU, né, a Advocacia Geral da União. Sabem quem é o chefe da Advocacia Geral da União hoje? O Bessias, aquele Lula. Estou mandando o Messias está levando o papel para vocês só assinam em caso de necessidade. Né? Só um minuto, foi até bom você falar isso, porque os jornais agora não falam mais da AGU, falam do Ministério de Relações Exteriores, mas de manhã estava colocada a AGU. Sumiu. Eu vim procurar, porque quando eu fui ler a segunda reportagem, já não tinha mais o nome da AGU. Eu falei, mas eu li a AGU, não falam mais. Aí diz que o governo mandou um ofício, o Ministério de Relações Exteriores, etc.
mas está na cara quem fez, né? Aquele que ia resolver com um documento o problema do atual presidente no governo Dilma, né? Então você está escondendo. Você vê que a Gil está discreta, não está aparecendo muito na mídia. Algum militante de redação desavisado colocou isso aí e não pode, sabe? Não pode falar isso nem falar de pauta de costume, só pode falar de pauta econômica. Falar que o déficit subiu, discutir taxa de juros, isso pode. Agora, falar de pauta de costumes e dar os nome aos bois, aí não pode. Aí é o Ministério das Relações Exteriores, né? Que aí tem que em geral, né, tem uma imagem já de ser uma coisa mais de Estado e não totalmente aparelhada, mas hoje não está bem assim, mas não dá para entrar nesse parênteses, não. Enfim, o Messias aí, estou mandando o papel, o Messias com o papel para você assinar, agora o Messias está levando mais um papel aí para dizer que o Putin pode vir ao Brasil. Sinceramente, eu não acho errado, não, tá? Na cúpula do G20. A questão é que é feito por parecer da AGU, nada é por lei, né? E nessa história de não fazer as coisas por lei, você vê essa sobreposição do Supremo sobre os demais, né? Dos demais poderes. Agora, depois do Flávio Dino falar que compete, que o Supremo tem o papel de moderar os outros dois, não usou a palavra moderar, tem o papel de revisar o ato dos outros dois poderes, é invencionice do Flávio Dino, isso não está escrito na Constituição. Agora vem o Gilmar Mendes com outra coisa que não está escrita na Constituição, dizer que a pessoa, mesmo depois que sai do cargo, continua com, abre aspas, aí, o foro privilegiado e está julgado pelo Supremo. Sim, é o Supremo, Gilmar Mendes, dizendo, eu entendo que eu tenho o poder de julgar você. Né? É aquela coisa do tipo, é bater escanteio, correr na área e cabecear para o gol. O mesmo jogador que bate escanteio querer cabecear para o gol. Não, ele não tem competência para isso. Ele quer o poder político de ameaçar, de ficar com aquela, seu processo está na gaveta lá, vou tirar da gaveta o seu inquérito ali para te investigar, sabe? É continuar mantendo as coisas sob controle. E eu sempre digo aqui é o seguinte, a Constituição não prevê isso, não prevê que o entendimento do Supremo se sobrepõe aos outros dois, tá? Se o Executivo entender diferente, ou se o Legislativo entender diferente, ele pode dizer isso, não vou cumprir, devolve-se a ordem. Tá aqui, prenda fulano. Não. O policial federal, no caso estadual, é o governador, mas manda a Polícia Federal fazer tal coisa. O presidente pode falar, não, eu entendo, o Poder Executivo entende que isso aqui não é cabível, porque não é competência do Judiciário deliberar sobre isso, a polícia não vai cumprir esse mandado aqui. Não vai. Vai dar aquela gritaria, então fala o seguinte, artigo 142 coloca as Forças Armadas para arbitrar o que está acontecendo aqui, a divergência entre poderes, que está lá escrito que cabe às Forças Armadas garantir o livre exercício dos poderes. Se tem um poder entendendo que está sendo coagido e tem um poder coator, compete às Forças Armadas arbitrar. Não é o STF, não compete ao STF. Eles estão fazendo isso há muitos anos de forma irregular porque ninguém questiona. Ou porque tem medo. Vai tirar meu inquérito, ter o rabo preso, né? Vai tirar meu inquérito da gaveta. Ou porque é conivente com isso. Atualmente, o atual governo ele é conivente com tudo isso aí, o governo executivo. Ou, e aí, desculpa falar aqui, por falta de assessores aptos, habilitados a fazer esse enfrentamento, como foi o caso do governo Bolsonaro. Não adianta ir por cercadinho xingar o Supremo. Estão contra o Brasil. Não diga. Ou você monta um time jurídico capaz de enfrentar isso, ou vai ficar reclamando a vida toda, não vai conseguir fazer nada, porque vem uma ordem do STF. Não pode nomear o diretor da Polícia Federal, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. O que você pode fazer com a caneta na mão? Mandar desligar o aquecedor da piscina da Alvorada para economizar energia. Pauta econômica, né? Isso pode. Agora, desafiar, poder, colocar os pingos nos is ali mesmo, resolver, se não tiver um time jurídico bom, não vai conseguir. Gustavo. E aí, Sati, hoje, no 1º de abril, tem o julgamento do Sérgio Moro. O Sérgio já começou o julgamento, Sérgio Moro provavelmente vai ser cassado. Sérgio Moro provavelmente vai ser cassado, e aí é aquilo, né, meu irmão? Eu confesso a você que não é uma questão de certo ou errado. Para mim, o Sérgio Moro não deve ser cassado. Isso não significa que ele seja meu amigo. A gente tem que ser justo, fazer análises justas, tá? Doutor Dallagnol é nosso amigo? Não é nosso amigo. Porque ele ficou lá no grupo, lá chamando o Bolsonaro de bozo, usando a popularidade do Bolsonaro, uma série de situações. Agora, isso não significa que eu tenho que desejar a cassação dele. Pelo amor de Deus. Se fosse um petista, eu não deveria desejar a cassação dele. Tendo sido eleito democraticamente, você está cassando o voto do povo que confiou naquele candidato. Não é o mandato em si daquela pessoa. São 300 e poucos mil pessoas, eleitores paranaenses, que foram silenciados com a cassação do Deltan Dallagnol. E mais de 1 milhão que vão ser silenciados se o Sérgio Moro for cassado. Agora, é importante levar em consideração uma coisa. Sérgio Moro ficou de amizadezinha lá com o Flávio Dino, entendeu? E aí, como é que faz? Entendeu?
Agora são as mesmas pessoas que estão. Não se faz negócio com ditador. O direita, né? O direita democrático, digamos assim, o liberal, ele não pensa nisso. O liberal não tem visão ideológica da coisa, Gustavo. O liberal não tem visão, ele acha que é todo mundo amigo e tal. É complicado. Agora, Sérgio Moro traiu o presidente Bolsonaro? Traiu. Sérgio Moro talvez tenha se arrependido da traição? Talvez. Tanto que apareceu lá no segundo turno das eleições presidenciais dando apoio ao presidente Bolsonaro. Talvez tarde demais. Agora, a gente tem diversas coisas contra ele, mas isso não significa que a pessoa deve ser caçada. Senão vira bagunça. Ah, não gostei do que o cara fez comigo, vamos caçar ele. Aí vira bagunça. A gente precisa realmente ter cautela nas nossas análises. Agora, é bem provável, Gustavo, que o Sérgio Moro seja caçado diante do cenário que está montado aí. É isso, é bem isso, né? É bem isso que a gente está vivendo. Pessoal, antes de passar para um último assunto que a gente precisa falar, deixa eu botar na tela aqui, que já vai ter até relação com esse assunto, que é sobre a revista, né? Ontem saiu a terceira edição, peraí, compartilhar a tela, está aqui. A terceira edição da revista, tem um texto do Canuto lá, muito bom, falando sobre a data que nós tivemos ontem e que a gente praticamente não fala mais ou não pôde falar porque o governo não quis falar. 8 ministros falaram. Está aqui o texto do Canuto. Marcha da Família, a maior manifestação democrática da história do Brasil, completa 60 anos. Eu já passo até para você falar sobre ela, Canuto, mas eu queria começar com o André e pedir para quem puder assinar a revista, R$ 9,90 por mês, assinatura anual, você paga em 12 vezes, você ajuda demais mesmo o nosso trabalho. Não é o Todo Poder Emana do Povo, eu deixo bem claro isso daqui, é um trabalho que eu tenho lá no Aliados, com outras pessoas, e muita gente ajudando, o Satia está escrevendo, o Caruto está escrevendo, o André também, enfim, a capa que a gente fez está aqui, ó, sobre o problema das drogas, a gente tem uma matéria muito grande, muito bem feita, sobre drogas, então quem puder ajudar, R$ 9,90, R$ 9,99 a gente sabe que não pesa, ajuda bastante, bastante mesmo. Canuto, André, começar com você, André. O George Orwell falava, né? Quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro. O governo disse que não poderia ter manifestação, fizeram uma pressão muito grande, mesmo assim, 8 ministros do atual governo falaram demais sobre o dia 31 de março. E a gente tem uma série de verdades que não estão podendo ser ditas, ou poucos que têm coragem de dizer, como é o nosso caso, como é o caso do Canuto, falando. Como é que você viu esse 31 de março durante esse governo de um regime praticamente ditatorial, né? 60 anos, né? Uma data de 60 anos. Sim. Para alguns contra-golpe, para alguns golpe, para outros revolução, entendeu? Então, quer dizer, cada um tem a sua visão do que foi aquilo. Primeiro, só para a gente pensar na Revolução de 64, houve 3 revoluções ali. Então, de 64, 69, 69, 79, 79 e 85. Foram 3 revoluções. 3 revoluções. Uma mais flexível, uma mais rígida, uma redemocratizando. Quer dizer, existem várias nuances disso. Entendeu? Mas o que mais me enoja, aí é nojo, é quando a pessoa esquece completamente um lado. Parece que os militares estavam combatendo aquelas pessoas democráticas que queriam uma grande democracia perfeita, o que é uma grande mentira. Isto é mentira deslavada. Eram pessoas que queriam impor o seu regime. O próprio Gabeira falou isso um tempo atrás. Olha só, nós nunca fomos a favor da democracia. Era a imposição de uma ditadura do proletariado. Leia-se, sei lá, o nome se quiser, comunismo no Brasil. Ah, mas eu discordo. Tudo bem. Sei lá, conversa com a tua mãe. Tá entendendo? Não faz sentido. Se você nega isso. André, você está me dizendo, então, também todos os militares, nenhum... Olha, eu também não estou falando que do outro lado tinha santo. Estou dizendo que estavam combatendo um regime autocrático. Uma ditadura que seria imposta no Brasil. Simples assim. Entendeu? É a mesma coisa com a Rússia. A guerra da Rússia e Ucrânia. Como é que é? Fala direito. Guerra da Rússia? Guerra quando tem 2 guerreando. Quando um está invadindo o outro, não é guerra não, é invasão. Com relação à resistência do Hamas, como é que é? Você vai falar direito as coisas. Você não vai falar que Hamas é resistência, não. É apenas uma resposta à opressão. Com todo respeito, democraticamente, para de falar M. Hamas é terrorista, Rússia não é democracia, Rússia invadiu a Ucrânia, Venezuela
não é democracia, é uma autocracia incessante, entendeu? Nicarágua, há perseguição. Cuba, não tem nada lá, tá? É terra arrasada naquilo ali. Anos de comunismo. Comunismo faz desgraça. Nosso presidente atual, nosso não, de vocês, nosso, né? É imperador, não tem apreço à democracia, só está se associando a pessoas que desprezam uma democracia, e isso eu tenho que falar, entendeu? É isso, bora. Canuto, como é que a gente fala de uma data dessa, com tanta censura, com tanta proibição? E o objetivo é muito claro, né? É cobrir, é acabar com uma história, já que as pessoas vão ficando velhas, as pessoas vai passando tempo, as pessoas vão morrendo, né? Já são 60 anos daquilo que aconteceu na tentativa de tomada de poder do comunismo no Brasil. Como é que a gente faz numa situação dessas? Bom, por que eles proibiram assim, não proibiram, cancelaram as comemorações ou atos aí, referentes ao 31 de março. Durante 40, 50 anos, a esquerda falou o que quis. É golpe, ensinaram nas escolas que era golpe, nas universidades, a imprensa falando isso, fizeram música, peça de teatro, filmes, o golpe, a ditadura e blá, 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 blá. Hoje que eles perderam a pauta, eles sabem que se tiver que se lembrar isso, puser isso em pauta a discussão do 31 de março, eles vão perder o debate. Não é porque eles querem união do Brasil, vamos unir o povo. Claro que não. Eles estão querendo vingança. Essa do Sérgio Moro, do Dallagnol do Sérgio Moro, é vingança do Lula, não é aplicação de justiça. Tá? O Alexandre de Moraes, os outros lá dizem, aliás, o que a esquerda está dizendo? Nem o Alexandre de Moraes. A militância extremista aí, sem anistia para os golpistas para o 8 de janeiro. Isso não é atitude de quem quer união no Brasil. Então, o 31 de março, tirar de pauta não é buscar união, é para não perder o debate, para não escancarar mais ainda a mentira que eles contaram ao longo aí de décadas no Brasil. E agora a internet possibilita que todas essas mentiras sejam desfeitas. E aí, só para resumir rapidamente o texto que diz, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, do dia 19 de março de 64 em São Paulo, dia 2 de abril no Rio de Janeiro, e em várias dezenas de cidades aconteceram em datas diferentes. Naquela época não era manifestação tudo num dia só, eram datas diferentes. Foi a maior manifestação democrática da história do Brasil. Isso é democracia, é povo na rua pedindo isso ou o contrário daquilo, ou uma terceira coisa, o proposta A, o proposta B, é democracia. Povo na rua é democracia. Quando a esquerda vai, é democracia também. Só que eles acham que não, só eles é que são democracia. Isso aí é povo pedindo ditadura, é golpista. A Marcha da Família é golpista, o povo na porta dos quartéis é golpista, o impeachment da Dilma é golpe, é tudo golpista, 1 milhão de pessoas na rua, as 750 mil que foram lá na Paulista atendendo ao chamado do Bolsonaro, é tudo golpista, só eles é que são democracia. Eles não são democracia. A direita garante que a esquerda possa falar e garante a democracia. Foi isso que aconteceu. E eles querem suprimir o que os adversários falam. No artigo eu coloquei ali uma tabelinha com todas as manifestações de rua da história do Brasil, quanto que reuniu na rua, proporção, né, que naquela época da marcha, a população de São Paulo era 4 milhões, do Rio era 3 milhões e meio, teve 500 mil em São Paulo, 800 mil pessoas no Rio, e aí fala do significado histórico da Marcha da Família, e não, ao contrário do que a esquerda diz, a Marcha da Família de 64 não pediu intervenção militar. Ela foi lá protestar contra a implementação do comunismo no Brasil. Assim como no 25 de fevereiro, as pessoas foram protestar contra a possível prisão do ex-presidente Bolsonaro. Mas você olha as faixas nas fotos, ninguém falava em intervenção militar. Você falava o seguinte, não queremos comunismo, o Brasil não será uma nova Cuba, verde e amarelo sem força nem martelo, porque o então presidente João Goulart tinha atacado a igreja na época, falou que o Santo Rosário não podia ser usado para impedir a implementação das políticas sociais, leia-se comunismo, né? O Santo Rosário não pode ser usado contra o comunismo, ou seja, mais uma vez ficando claro, num ato falho, de como o grande adversário dos socialistas é o cristianismo, não o capitalismo. Ele ofendeu os cristãos foram para a rua. Em 6 dias, as tias do Zap da época, quando ainda não existia o WhatsApp, organizaram essa marcha enorme em São Paulo. Foi a maior manifestação democrática, mostrando que o Brasil é conservador, que o povo é conservador, e que não aceita os seus representantes, os que se dizem representantes do povo, do proletário contra as elites. Eles são a elite, eles não são representantes do povo porcaria nenhuma. O povo mesmo foi na rua lá na Marcha da Família, foi na rua com o impeachment da Dilma, no chamado lá do presidente Bolsonaro, atendendo ao chamado dele. Isso é o povo, isso é a manifestação democrática. Então é o seguinte, Marcha da Família não pediu intervenção militar, pediu bloqueio ao comunismo. A forma de bloquear o comunismo encontrada pelos militares foi
a ação do dia 31 de março. Porque no dia 30, o João Goulart foi ao Automóvel Clube do Rio de Janeiro fomentar a quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas. Já tinha tido a revolta da Armada, quando o almirante Aragão também fomentou a quebra de hierarquia, tinha outras ações nesse sentido. Em 35, eles tinham tentado dar um golpe, quando o melancia Luiz Carlos Prestes fomentou a quebra de hierarquia nas Forças Armadas, e foi a quebra de hierarquia, a tentativa de quebra de hierarquia, que gerou a ação militar de 81. Não foi a marcha da família. Ao contrário do que todos esses cientistas históricos, cientistas sociais com doutorado, pesquisadores, especialistas da esquerda, falam nas universidades e na mídia. Tudo análise errada, enviesada, é papo de torcedor em mesa de bar e não de analista, cientista analisando seriamente qualquer questão. É isso, Gustavo. É exatamente isso, né, Satia? Deixa eu botar aqui até o comentário do Sérgio, capa do jornal o Globo de 3 de abril de 1964. Fugiu Goulart, a democracia restabelecida, empossado Mazili na presidência, e a história continua sendo escondida, sem passado, sem soberania. O Carlos Henrique também mandou um abraço para a gente, fez um superchat. Obrigado, meu amigo, assim como o Sérgio, que está sempre fazendo conosco. A gente conversava nessa tia, acho que na sexta-feira a gente estava junto, a gente conversava, no sábado, a gente conversava sobre a questão dos fatos históricos, né? Bons ou ruins, fatos históricos existem. Por exemplo, o assassinato da Marielle é um fato histórico, uma vereadora foi assassinada. A gente precisa buscar a verdade para saber o que aconteceu. Mas o que a gente vê, tanto no caso da Marielle quanto no caso de 1964, é uma tentativa de controle da história para contar a sua versão e impor uma realidade que não é real. É exatamente isso, né? Os 60 anos lá de trás, se a esquerda realmente lutasse pela liberdade, ela estaria hoje fazendo questão de mostrar tudo o que aconteceu. Não proibir e não deixar falar o que ocorreu naquela data, né? Exatamente. Na verdade, é que quem vai controlar a história é quem conta. Por isso é extremamente importante os narradores, né? Eu me lembro de quando eu era moleque, né? Isso se passa de pai para filho, de vô, e é geracional. Quando eu era moleque, sempre tem aquele senhorzinho da rua que todo mundo tem medo, porque ele conta as histórias antigas do bairro, da cidade, da história. Então, quem detém o poder de narrar, de contar a história, ele vai ter o poder da manipulação daquelas pessoas que as ouvem. E é exatamente isso que acontece. Quem conta a história da Marielle, que foi isso, as pessoas acreditam assim. Quem conta a história do regime militar e que diz que foi uma ditadura militar, também acontece assim. Tem uma senhora que comentou aqui, dizendo que tem 69 anos e viveu todo o período do regime militar, e segundo a visão dela, que eu acredito foi o melhor momento da vida dela. O próprio Lula, tem relatos do próprio Lula dizendo que no período militar era pleno emprego. Saía de uma empresa, ia para outra, tinha pleno emprego. Então, enfim, né, a narrativa que se conta é que foi um momento da tortura e disso, aí, ó, farei 69 anos em 2 meses e vivi todo o período do regime militar, botou em caixa alta, dando ênfase, melhor época da minha vida, a Bárcia Miriam. É isso. Então, tá explicado. Não tem nada de ruim, é tudo narrativa e que a esquerda tenta aí construir para desconfigurar e descredibilizar esse período dourado que a gente viveu. E isso não significa, e essa é a grande realidade, a grande diferença de nós para a esquerda. Isso não significa que a gente não olhe para trás, que a gente não revise, que a gente não critique o que foi feito de errado, que a gente não aponte aquilo que, infelizmente, não foi como deveria ter sido. Nós fazemos isso, eles não. Eles querem tirar da discussão, implementar apenas a visão deles, e você não pode buscar, você não pode fazer análise, você não pode estudar, como o Canuto falou. Você não pode fazer daquilo ali uma ciência, o estudioso científico daquele fato não pode trabalhar, não pode efetivamente dar o seu parecer, porque eles querem simplesmente colar a narrativa deles e ponto final. Eu quero agradecer a presença do André, a presença do Canuto, a presença do Satie, a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui no YouTube e no Twitter. E amanhã, às 9h45, a gente está de volta para mais um Jornal da Manhã. Bom dia a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus e cuidado com o dia 1º de abril, o dia da mentira. E tem muita mentira rodando por aí. Grande abraço, tchau, tchau.